Olá, Rondônia. Estamos começando hoje o Pod Rondônia, Economia. Vamos falar hoje sobre a reforma tributária e os impactos que está tendo no bolso aí do brasileiro, do cidadão. E hoje eu estou com um convidado muito especial, que é o professor Emerson Boritza, auditor fiscal desde 2010, e ele também faz parte da comissão técnica do ICMS, parte integrante lá do âmbito do CONFAS e também do COTEP. E estou aqui com ele para a gente falar um pouquinho sobre a reforma tributária, que não é um assunto tão simples, não é um assunto tão fácil, tem uma complexidade razoavelmente alta, né? Dizem que se a gente juntar todas as legislações tributárias, a gente vai ter aí mais de 2 containers bem pesados para a gente poder estar discutindo. E eu quero hoje aqui, então, receber o professor Emerson Boritza. Professor, se apresente para nós, por gentileza, fala um pouquinho aí do seu currículo e a gente já vai começar a falar sobre a reforma tributária. Obrigado pelo convite, Andres. Hoje aí que é bastante interessante, né? Assim, acho que é algo novo no estado de Rondônia, ser bem dedicado a falar de economia, daquilo que realmente impacta o dia a dia das pessoas de maneira mais prática. Eu estou como auditor fiscal do estado de Rondônia, sou concursado, mas aí eu acabei sendo destacado para representar Rondônia atualmente na Comissão Técnica Permanente do ICMS, que é a COTEP, que é um grupo técnico que assessora os secretários de Fazenda dos estados. Então, a gente discute, né, as propostas de legislação do atual ICMS, do âmbito nacional, e aí, quando os secretários vão para a reunião do CONFAS, eles mais ou menos seguem a nossa orientação técnica para efeito de votação. Por conta do avanço da reforma tributária, a gente acabou sendo também destacado para trabalhar com a reforma tributária. A gente vai falar um pouco sobre isso. Também representando Rondônia lá nas discussões técnicas, seja na emenda constitucional, depois na regulamentação, que hoje é a Lei Complementar 214. Agora tem a fase de regulamentação. Como eu digo, né, trabalhar em 2 mundos em termos de legislação. Isso, ao mesmo tempo que exige muito da gente, por mais de uma noite nós viramos a madrugada ali, né, preparando o texto. Nos dá uma experiência muito grande e, ao mesmo tempo, também permite que nós consigamos, mesmo que de maneira muito pequena, né, agregar alguma coisa que a gente entende que é relevante para a nossa sociedade e para o futuro do Brasil. E um dos pontos relevantes, principalmente quando a gente vai falar de reforma, é que, bom, já de antemão, ele já foi meu professor de tributário, por sinal, alguns anos atrás, minha primeira formação em ciências contábeis. E eu me lembro que a gente, em sala de aula, discutia muito sobre o sistema tributário, sobre a questão da legislação e a necessidade da reforma, né? Um modelo mais simplificado. E aí, após décadas de discussão, de um ensaio, né, legislativo e executivo do governo federal de fazer ou não a reforma, né, começar essa discussão, ela veio. E quais os impactos iniciais que a gente vai ter com essa reforma tributária, por exemplo, a partir de agora? Ela está mais simples, não está? A gente sabe que a gente tem um tempo de transição, né, para as novas regras. Mas para a prática, para o cidadão comum e para as empresas, na sua percepção, como parte integrante de tudo isso, como que está esse andamento? Eu acho que toda mudança tem as partes boas e as partes ruins. A gente costuma dizer que, para você ter uma ideia, tivemos várias reuniões com o API, o Bernardo API, que é o secretário especial da reforma tributária, veio da iniciativa privada, né, não é do Ministério da Fazenda, e ele falou que ao final da reforma tributária, a estimativa é que o PIB cresça adicionalmente no mínimo 2%, assim, é o impacto, né? Se num cenário atual o PIB cresceria 1%, com a reforma implantada o PIB vai crescer 2%. Só nisso aí já dá para tirar uma ideia de que os aspectos positivos são bem maiores. Mas para quem acompanha o mercado, a economia de modo geral, e é mais ou menos da minha idade, aos 50, o Wander vai entender que você falou décadas, né? E eu desde pequeno, ouvindo Voz do Brasil, depois televisão, jornal, a gente sempre escutou falar em reforma tributária, ali na época do FHC, em que ele conseguiu implementar muitas reformas administrativa, previdenciária, porque tinha uma força política muito forte no Congresso, e diga-se de passagem, a reforma precisa, né, de alteração constitucional, e alteração constitucional é muito difícil, você tem que ter um governo muito forte, com uma boa articulação, né? Boa articulação no Congresso, senão não consegue. Ele não conseguiu, depois os 2 mandatos do Lula, Dilma também não conseguiu, apesar de os 2 primeiros mandatos do Lula, ele ter uma
um Congresso na mão também, né? Depois veio o Bolsonaro, também não conseguiu implementar a reforma porque dependia dessa força no Congresso. E de repente vem esse governo atual com uma proposta realmente de implementar, de aprovar. E nós não acreditávamos nisso, nós estados. Na reforma, né? Não acreditava que passaria no Congresso, porque esse governo, assim, a gente não via tanta força política aparente no Congresso. Cara, e aí, por isso que eu falo, que a gente virou noites trabalhando, né? Porque, de repente, a coisa começou a andar. Olha, juntou as duas PECs que está no Congresso e vai começar a andar e solta relatório. Que quando você solta o relatório é quando os estados têm a oportunidade de ver o que está sendo proposto e participar, né? E participar com a contraproposta, né? Mexer com a sua bancada, movimentar a sua bancada, propor emendas. E aí você tem que virar à noite lendo tudo que foi proposto lá para poder apresentar as emendas. Cara, e para nossa surpresa o trem evoluiu de uma maneira tão rápida, né? Relativamente rápido. Você tem 40 anos discutindo o assunto e de repente em 6 meses o processo... Foi menos de um ano, né? Foi menos de um ano. A reforma foi menos de um ano. Foi menos de um ano, porque você tem ali um processo muito rápido de tramitação no Congresso. Eu me recordo que teve uma palestra antes da votação, que você esteve apresentando o projeto de lei. Sim. E naquele momento eu estava em sala de aula ministrando direito tributário, né? Exato. E aí os alunos olhavam para mim desesperados, tipo, vamos jogar tudo fora para reiniciar, né? Dar o start. Exato. E assim, para a gente tomar a importância da reforma, para quem está nos ouvindo aqui, mesmo que não seja entendido, falou aí de containers de legislação, você foi secretário municipal de Fazenda, você sabe que a gente tem mais de 5 mil municípios e cada município tem um regulamento do ISS. Né? Nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal com o ICMS, e cada estado tem um regulamento e toda a regulamentação inerente ao ICMS. Aí você pega a União, tem PIS e COFINS, que é um calhamaço ali de legislação, e você tem o IPI também, que é um calhamaço ali de legislação. Então, só em termos de legislação, para que vocês possam entender, a gente pega tudo isso, né, revoga, e cria um novo regulamento. Na verdade, são 2 regulamentos, porque os 5 tributos que eu mencionei, o ISS, o ICMS, PIS, COFINS e IPI, eles serão extintos. A gente vai tratar um pouquinho mais à frente dessas datas, né, para o nosso telespectador entender melhor, mas serão tributos extintos ao final da implementação operacional da reforma tributária, com 2 regulamentos. Um para a CBS, que é o tributo que vai restar para a União, e outro para o IBS, que é o tributo que vai sobrar de competência dos estados e dos municípios, substituindo o ICMS e o ISS. Aí você pergunta, por que essa mudança? Né? O primeiro fator só é de você simplificar a questão da legislação. Então você tem um universo enorme e quase indecifrável de legislações para uma única legislação em todo o território nacional. Só aí você já simplifica muito. O segundo, porque esse é o modelo de tributação do consumo nos países, de modo geral. O Brasil é um dos pouquíssimos países que ainda não tinha adotado o imposto sobre o valor agregado. Né? E agora, com a reforma tributária, a gente adota o imposto sobre o valor agregado de base nacional, embora para poder, né, vamos assim, para ter uma composição, e a reforma não evoluiu antes justamente por conta disso, porque nos outros países, normalmente esse imposto de valor adicionado sobre o consumo, ele pertence aos estados, né? à União, ao governo central. E aqui não, aqui parte era dos estados, parte do município e parte era distribuído, da União, né? É distribuído. Para você chegar num acordo muito complexo. Então nós temos um imposto sobre o valor agregado, que é chamado IVA, de maneira dual. Ou seja, parte vai ficar com a União e parte vai ficar com os municípios. Surgiu na verdade não é questão de dúvida, é um diálogo que os municípios têm feito com muita constância, né? De que dentro dessa reforma tributária os municípios foram os que mais saíram perdendo. Isso é mito. Eu diria que é o contrário, tá? Isso é um mito, na verdade, para trazer para o telespectador que está nos ouvindo. Se você pensar em grandes municípios que centraliza grandes contribuintes do serviço, certo. Isso, São Paulo, por exemplo. São Paulo talvez vai ser o maior perdedor da reforma tributária, mas ele será compensado
Em relação a isso, conforme prevê a Constituição Federal, não dá tempo de a gente entrar nesses méritos. As compensações, né? Mas aí você pega um município pequeno que não cobra ISS nenhum. Exatamente, que falha, né, na questão da cobrança. Então você tem os municípios com a lista fechada de operações que pode incidir o ISS, que é a Lei Complementar 116. É uma lista fechada que, por exemplo, nem entra operações de aluguel de bens móveis. Agora não, agora você tem os municípios podendo tributar tudo aquilo que ele já tributava, mais aquilo que nem ele nem os estados tributavam, e mais tudo aquilo que os estados tributam hoje. É basicamente o ente que não tinha essa capacidade, né, ampla de fazer a cobrança 100%. Porque eu vejo assim, os municípios que mais questionaram é aqueles que atuavam na cobrança. Exatamente. Né? Então, eles que atuavam na cobrança se sentiram um pouco invadidos ao perder a competência de poder legislar sobre o assunto. Mas, de fato, é uma verdade que também há uma falha por parte também de muitos dentro do contexto brasileiro na hora de cobrar o ISS, por exemplo. Inclusive, há alguns anos atrás, eu tinha lido um artigo que era referente a isso, que o ISS tem um espaço de arrecadação muito ampla, mas que era mal executada na prática, né? É porque, principalmente nos municípios pequenos, há uma indisposição da administração local em relação aos seus eleitores, né, vamos dizer assim, porque a relação é muito direta. Então acaba que, mesmo com a lei de responsabilidade fiscal, que você conhece bem, os municípios acabam negligenciando um pouco, e é isso com a leniência do legislativo em relação ao exercício da sua competência tributária em relação ao ISS. E mesmo ao final de tudo isso, não é significativo quando você fala em termos de orçamento global, né? Não representa tanto. Agora, é importante fazer um destaque, Bonner, que o Simples Nacional continua, tá? Ele não foi impactado. Não foi extinto, né? Muda algumas coisas, mas ele não foi extinto. Então, para os pequenos negócios, o Simples Nacional continua e ele vai poder pagar o IBS e a CBS dentro do Simples Nacional, como ele já faz hoje. Ali dentro, né? Explicar um pouquinho, só para traduzir para o nosso telespectador sobre o IBS e o CBS, por gentileza. Então, como eu já mencionei, a gente tem hoje, da competência do Estado, o ICMS, o Imposto que incide sobre mercadorias e alguns serviços, como telecomunicação, transporte de carga de passageiro, energia elétrica. A gente tem o ISS, que é de competência dos municípios. Da empresa prestadora de serviço, né? Normalmente é sobre as prestações de serviço de modo geral. E aí você tem por parte da União, PIS e COFINS, né, que são contribuições também que incidem sobre faturamento, aí de modo geral, tá? E o IPI que incide sobre produtos industrializados. O que a reforma fez? Juntou esses 5 tributos e para o contribuinte, Wander, como se fosse criar um único tributo, o IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado. Mas para efeito dos estados e dos municípios, esse IVA está sendo compartilhado, assim, está sendo dividido. Parte vai ficar para a União, e o que vai ficar para a União, embora o nome seja contribuição, a gente trata ele do ponto de vista da matriz tributária como se fosse o imposto, que é a contribuição sobre bens e serviços. E o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. A CBS é de competência da União, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, de competência afiliada dos estados e dos municípios. E aí vai extinguir esses outros 5 tributos na medida que a CBS e o IBS forem implementados. Um dos pontos também de grande questionamento e discutido na reforma, e continua essa discussão, né, que a carga tributária maior no Brasil ainda incide sobre o consumo, né, e de uma forma bem genérica, né, nesse contexto da reforma tributária, contribuiu para que continuasse em cima do consumo ou não? Assim, se discute muito que né? O Brasil, um dos problemas do sistema tributário brasileiro é justamente a alta regressividade da tributação. O que é a alta regressividade da tributação? Significa que as pessoas que têm menos renda pagam mais tributo proporcionalmente à sua necessidade de consumo. Certo. Tá? Porque os tributos sobre consumo, eles não diferenciam a capacidade contributiva da população. Então, por exemplo, para eu que ganho R$5.000 e gasto praticamente tudo em consumo, a carga minha tributária é muito alta em relação à minha renda total. Aí você pega quem ganha 50 mil.
tá? Ele vai consumir as mesmas coisas, né? Vai pagar a mesma carga tributária, só que essa carga tributária dele sobre o consumo em relação aos 50 mil vai ser 1%. Exato. Né? Proporcionalmente é menor porque ele ganha mais. Exatamente. Então ele vai pagar proporcionalmente sobre o consumo em relação à renda muito menos do que as famílias de baixa renda. E o que a reforma tributária vai tentar fazer é justamente um dos pontos é diminuir essa regressividade da tributação. Então tem mais coisa para vir ainda. Tem mais um dos mecanismos que é a renda no caso, né? Não necessariamente. A gente não mexe na tributação sobre a renda, a gente vai mexer exatamente na tributação sobre o consumo. O primeiro ponto é que não vai ter mais imposto em cascata, que o ISS, por exemplo, é um imposto sobre cascata. Sim. Agora é a não cumulatividade plena. Então tudo que você compra dá direito a crédito para você abater. E abatendo posteriormente, agregando ali mais valor no preço final. Outro ponto positivo é que não vai ter imposto sobre imposto. Hoje o ICMS, por exemplo, ele entrega a sua própria base de cálculo. É um absurdo isso aí, né? Imposto sobre renda incide sobre o ICMS, que é sobre o faturamento. E aí, com a nova sistemática, com a reforma tributária, tanto a CBS quanto o IBS, é o que nós chamamos de imposto por fora. Você compra a mercadoria, vamos lá, paga R$100, imagina um alíquota de 25%, então R$100 mais 25% da alíquota, você vai pagar 125, você sabe exatamente o que você está pagando. Mas para voltar um pouquinho no tema da regressividade, e é muito comum em alguns países, é o cashback, a devolução, né, do imposto sobre o consumo. E isso a reforma tributária trouxe. Nós temos a previsão de devolução do IBS e da CBS para as famílias de baixa renda. Hoje está limitado às famílias inscritas no CAD único, que é até meio salário mínimo per capita da família. Para o cidadão mais simples, que entende pouco sobre tributo, né? Quando ouve falar de cashback, a compreensão que ele tem é quando ele fazia uma compra na Americanas lá, recebia aquele desconto e isso voltava em saldo para ele poder gastar em outra compra ou então em saldo mesmo para voltar para a conta bancária dele. Seria basicamente isso? Na prática, como que funcionaria? Na prática é exatamente isso, com uma variação. Vamos pensar a regra geral. É isso que você acabou de falar, é bem simples. A previsão legal é a devolução em dinheiro mesmo, em crédito. Bacana. Tá? Vamos imaginar, gente, é só exemplo aqui, eu não posso adiantar. É para ter um entendimento, né? Para a gente compreender. Porque quando fala cashback, parece uma coisa de outro mundo, né? Inclusive, essa é uma parte que eu estou coordenando na regulamentação. Assim, como diz um amigo meu, né, do mato para o mundo. Né? Hoje a gente exerce essa responsabilidade em termos de Brasil para regulamentar uma parte da reforma tributária que vai impactar em mais de 1/3 da nossa população, que é cerca de 90 milhões de pessoas serão impactadas pelo cashback e também pela cesta básica, que faz parte do grupo que eu coordeno, a gente pode falar depois. Mas voltando para o cashback, então, a regra é que você faz a compra, daí do imposto que é destacado na nota fiscal, parte desse imposto vai ser devolvido para você. Você que está habilitado, né, ao programa, tem que estar... para estar habilitado tem que estar inscrito no CAD único. Mas vai ser regulamentado ainda os critérios, né, da devolução? Não, isso já está na lei. Mas eu falo assim, por exemplo, no sentido de como esse cidadão vai fazer... a operacionalização. Isso, a operacionalização, isso ainda vai ser regulamentado, né? Exatamente. Nós estamos trabalhando no texto da regulamentação e também na parte de desenvolvimento do aplicativo. Porque tem que ser, assim, do ponto de vista da simplicidade, tem que ser simples, né? Tem que ser intuitivo para quem está na ponta, né? Quem vai fazer o uso do cashback, né? Você vai comprar uma mercadoria lá, você vai olhar no aplicativo e vai estar lá. Eu comprei a mercadoria, deu lá R$5 de IBS, então eu tenho direito a 20% desses R$5, dá R$1. Essa minha compra rendeu R$1 de cashback, está lá no aplicativo, como se fosse uma conta bancária mesmo. E aí a gente está regulamentando questão de período, como que vai dar a periodicidade do direito ao saque desses valores, né? Essa é uma modalidade de devolução, e a outra modalidade de devolução é que aquele consumo que é o mais regular, energia elétrica, gás de cozinha canalizado, comunicação, água, esgoto,
são aquelas contas que a gente paga regularmente no final do mês, né? Para esse share de consumo, né, vamos dizer assim, o desconto já virá na própria nota fiscal, tá? Então, imagina, para a CBS o desconto vai ser de 100%. Interessante. Para o IBS vai ser de 100%. Vamos pegar mais um exemplo simples aqui. Vamos imaginar que a sua conta de energia deu R$ 500. Aí desses R$ 500, pegar para ficar redondinho, 20% é IBS e CBS. Então vai dar R$ 100 de tributo ali dentro, né? Desses R$ 100, o que for CBS você vai pegar ele integralmente, já deduzido nos R$ 500, tá? E a parcela também do IBS desses R$ 100, que é limitado a 20%. Tem umas coisas mais complexas, mas só para quem está assistindo a gente não ficar muito perdido, ele já vai vir descontado na nota. Então vai estar o valor da energia elétrica, o valor do IBS e da CBS total, e já o desconto do IBS e da CBS em forma de cashback. Na própria conta você já vai ter esse abatimento. É diferente quando você for ao mercado, à farmácia, que esses contribuintes não têm condições de fazer isso no próprio ato do consumo. Na verdade, o Sistema Tributário Nacional está na moda. Ele saiu de uma zona escura que pouca gente falava, e hoje todo mundo fala de um tributo ou outro, e isso passou a fazer parte da vida do cotidiano de todo mundo. E dentro desse sistema da reforma, a orientação que a grande parte da população tem, não é o que ela estuda, ou o que ela vai ler, até pela complexidade, muitas vezes, de termos que a população acaba não entendendo, a não ser se você for mesmo estudioso assíduo desse assunto. Mas o que se fala muito, o que se bateu muito em cima da reforma, principalmente quando ela avançou muito rápido, e boa parte, na verdade, foi aprovada, o Congresso aprovou, mas tem ali a oposição ao projeto e à lei, sobre a questão da carga tributária ter aumentado, né, dentro dessa reforma tributária, e se ela é real ou não. Mas pelo que a gente consegue, quando simplifica na compreensão, é que também ela está tentando buscar uma justiça social maior para aquelas pessoas de baixa renda e que têm pouco acesso, né, um produto um pouco mais caro, né, no seu consumo final. Como que se deu isso? Realmente aumenta, não aumenta? Essas contas são complexas, assim. O que a oposição bateu muito foi a falta de tempo para dialogar. Isso não deixa de fazer sentido, porque foi tudo muito rápido. E lógico, você pega as pessoas que estão menos envolvidas no processo, acaba tendo dificuldade de achar o time de entrada na discussão. E eu estou falando de congressistas, não estou falando de pessoas da vida comum, não. Tá? Aí fica uma crítica em relação até os nossos congressistas mesmo, assim, a bancada do nosso estado que demorou, que perdeu o time de entrar no debate, até porque a nossa bancada é muito oposição, né? Então tem dificuldade de dialogar em termos de avançar os textos da reforma, e aí você perde o time de proteger, vamos dizer assim, os interesses do estado de Rondônia, coisa que congressistas do Amazonas, de Roraima, foram muito mais acessíveis a nós, técnicos, do que... Porque, assim, acaba que no âmbito técnico, né, a gente é uma grande família nacional, assim, a gente um ajuda o outro para caminhar junto. Mas em termos de carga tributária, né, tudo questão de relatividade, de onde que você olha, qual é o seu segmento, entendeu? Entendi. A própria Constituição, ela já traz algumas travas para que a carga tributária não seja maior do que o que nós temos hoje, tá? Em termos absolutos. Mas ela vai falar, mas o meu setor é de prestação... Foi mais afetado, por exemplo. De serviço profissional, intelectual, tutelado por entidade de classe. Então, vou ter um aumento de carga tributária? É possível que sim, porque esses contribuintes hoje pagam muito pouco. Em boa parte dos municípios, paga quase nada. Quase zero, né? Quase então zero, eles acabam sendo afetados e aí exatamente. Um pequeno grupo que é afetado acaba fazendo um volume muito grande, né? E tem uma oposição que pega aquela narrativa e constrói Mas aí entra história. Um negócio chamado planejamento tributário que você conhece muito bem, porque você é professor da área também, né? E todos os economistas devem conhecer um pouco sobre planejamento tributário. Vai ter que estudar um pouco a matéria, contratar bons profissionais. Por quê? Vai ter uma alíquota elevada? Vai. Vai ter redução de alíquota? Vai. A gente não sabe quanto que vai ficar a alíquota ainda. A gente pode falar sobre isso mais depois, em termos de carga tributária. Mas vai ter uma redução em 30%.
Só que desse débito que ele gerar pela prestação de serviço dele, ele vai ter crédito amplo. Então, o aluguel que ele paga, tudo que ele contrata de material, tudo que ele utiliza de formação profissional, ele pode se creditar. Tá? Então, é o chamado crédito amplo que nós tratamos dele. E no final das contas, todo mundo que tomar serviço dele vai ter direito a crédito. Então, de certa forma, a carga tributária final, quem assume não é o prestador de serviço, é quem consome o serviço. Entendi. A gente tem que parar, né, para entender essa realidade de maneira geral. Então, se, obviamente, o tomador de serviço dele é uma pessoa física, ela vai assumir a repercussão financeira dessa carga tributária. Tá? Agora, se for, por exemplo, uma pessoa jurídica que ela presta serviço, a pessoa jurídica vai tomar crédito, então, na verdade, a repercussão financeira é praticamente zero. Entendi. Em termos de carga tributária. Aí você pega o agronegócio, por exemplo, não dá tempo de a gente falar aqui, e para a nossa região é muito sensível. Se você pegar, e eu vou falar disso lá em Ji-Paraná, na palestra que eu vou fazer lá, também não de maneira muito detalhada, mas o agronegócio foi extremamente beneficiado em termos de tributação, que hoje já se tributa muito pouco o agronegócio. Né? As pessoas falam muito do agro e tal, às vezes até de maneira assim que o agro não é muito reconhecido, mas em termos tributários é um dos segmentos que menos paga tributo. Quando você pega toda a cadeia, desde a produção de implementos, máquinas, passando ali pela parte de defensivos e de adubos e tudo mais, até chegar à saída do grão ou da carne, é praticamente assim, uma carga muito pequena. E tá uma polêmica, né, essa questão desse setor específico, né, com a questão da reforma, né, eu acredito que talvez seja por falta mesmo de conhecimento, com certeza, por falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento e aí criação de narrativas. Narrativa, né? De que o setor vai ser muito afetado, que vai tributar mais. Exatamente. Então, assim, eu gostaria de ter essa discussão, né, com quem acha que o setor vai ser afetado. Lógico, durante as discussões evoluiu muito. E aí evolui por quê? Porque você tem ali no Congresso as pessoas que defendem, os lobbies, então você vai criando ali os regimes diferenciados que o setor conseguiu. Então, no final das contas, é possível que o setor do agro ele saia com uma carga tributária menor do que ele está entrando hoje saindo do IBS ou da CBS. Então, você tem vários segmentos, e aí você tem que olhar para cada um desses segmentos. Agora, o que é importante dentro do texto constitucional, Wander? Porque o texto constitucional criou as travas. Então, por exemplo, a alíquota final, quando tudo isso tiver implementado, que medir a alíquota final, média nacional não pode ser superior a 26,5%, né, sobre o consumo. Para quê? Para que você não tenha uma extrapolação. O que faz a alíquota subir muito? Se você tem uma alíquota uniforme, e isso seria o mundo ideal para que a reforma tributária de fato fosse amplamente, né, uma reforma de justiça social, você teria uma alíquota muito baixa, uma alíquota talvez em torno de 20% ou até menos de 20%. Só que daí você começou a abrir os regimes específicos, né, bares e restaurantes com alíquota super reduzida, você pega a SAF, que é a Sociedade Anônima Esportiva, com alíquota super reduzida, você pega o agronegócio com muitas alíquotas reduzidas, você pega medicamentos com muita alíquota reduzida, você pega a cesta básica, você vai reduzindo a alíquota, entendeu? De vários segmentos. O que acontece? Os outros segmentos você tem que aumentar. Tem que aumentar. É porque precisa manter o equilíbrio, né? Exatamente. É porque aquela grande questão de que a política de Estado, ela precisa se manter de alguma forma, né? Esse é um problema. Ela atende, a política de Estado serve para atender as necessidades da população. E essa política deve se financiar de alguma forma, né? E o que poucas pessoas compreendem é isso, que se dá pela maior fonte e é tributária. Com certeza. Né? E as pessoas acabam por não compreender essa grande questão. E aí, voltando um pouquinho no cashback, antes de continuar, que esse assunto é interessante, da política de Estado e essa... Depois eu quero retomar esse ponto, né? Que a Constituição tratou disso também. Mas só para puxar um gancho, que é uma pergunta que alguém pode acabar tendo em relação ao cashback. Mesmo que nós tendo esse cashback e fazendo essa devolução, você que participa lá, né, desse grupo seleto que está discutindo tudo isso, nessa devolução, como a gente tem um imposto de renda retido na fonte, que na declaração acaba trazendo uma parte para a população, né, que tem os abatimentos, os descontos ali,
Nesse retorno do cashback, isso de alguma forma afetaria os cofres públicos no sentido desse financiamento de Estado ou não? Não, tudo isso já foi calculado e previsto que uma parte realmente volta para a sociedade em forma de cashback, e isso acaba não afetando a política de Estado, né? Ou seja, a prestação de serviço... Não, ele afeta. Ele afeta a alíquota que vai acabar que o Estado tendo que lidar com ela para não afetar a política de Estado. Porque é um dinheiro que não vai entrar no cofre dos estados, dos municípios da União. Mas assim, ele entra, mas ele devolve isso. Sim, ele entra, sai, mas eu penso assim, de alguma forma, essa reforma não está deixando o Estado no prejuízo. Não. Essa que acho que essa que é a dúvida isso, maior. Eu quero continuar no cashback, para depois a gente falar sobre essa questão, né, da proteção para os estados e municípios, principalmente em relação a receita para poder conseguir executar o seu orçamento em relação às despesas. Mas focando no cashback, o cashback ele tem várias facetas que para efeito de política pública é extraordinário. Embora acaba que você tem que comunicar isso muito bem para a população para que não crie um receio de ser desenquadrado do CAD único por conta da capacidade de consumo dessas famílias, que será obviamente mapeada pelo... Vai ser monitorado também, né? O que hoje já é possível, né? Hoje, outro dia eu tirei uma discussão, né, com aquela narrativa do PIX, quando, acho que foi no início do ano, o governo federal soltou uma normativa em relação à regulamentação de obrigações acessórias relacionadas ao PIX, e acabou virou de perna pro ar em termos de narrativa, dizendo que o governo iria passar a tributar o PIX, quando na verdade nós da Receita hoje já fazemos isso, né? Então, se o Wander, por exemplo, ficar recebendo muito dinheiro por PIX na conta dele, nós, Estado, já fazemos esse acompanhamento. Esse monitoramento. E as pessoas não entendem isso, né? E a história depois vai circulando. Exatamente. Né? Então, ali houve uma comunicação inadequada e o governo acabou tendo que recuar na normativa, mas era só uma questão de simplificar obrigações acessórias para facilitar a fiscalização. Hoje nós já fazemos isso. É um pouco mais complicado, mas já fazemos. Então, em termos de cashback, as famílias podem ter um pouco de receio, mas em nenhum momento o objetivo do cashback é desenquadrar ninguém do programa. Do programa CAD único. Do CAD único, né? Porque o CAD único tem as regras próprias lá de desenquadramento. Agora, por que é bom em termos como política? Primeiro, em questão de reduzir a regressividade, porque você vai devolver imposto para quem de fato precisa. São as famílias de baixa renda, de alto consumo, vamos dizer assim, da sua renda. Então, o Emerson, o Wander não vai poder ter cashback. Mas as famílias que têm até meio salário mínimo per capita, elas vão poder ter acesso. Elas vão ter o imposto dela de volta. Então, o custo tributário dela de consumo reduz bastante. E aí, voltando para o assunto da política de Estado. E nesse contexto, então, se o Estado acaba não sendo afetado diretamente, ou seja, não fica no prejuízo, na verdade. Ele é afetado no sentido de que vai ter que devolver. Mas, enquanto política de Estado, ele não vai ter prejuízo no sentido de manter as suas ações enquanto Estado. Não, porque não é, apesar de você falar assim, são 90 milhões de pessoas que serão impactadas, hoje que está no CAD único, né? Mas mesmo esse volume de pessoas em termos de arrecadação não é tão significativo. E tem um outro fator também que mitiga esse efeito específico da receita em relação à despesa. Porque, vamos imaginar, a população hoje, ela não tem o hábito de pedir documento fiscal. Para poder ter o cashback, ela vai ter que pedir o documento fiscal. Exatamente. Porque senão o sistema não consegue identificar para poder devolver. Ou seja, você vai ter um estímulo para as pessoas emitir documento fiscal, reduz a sonegação fiscal. Então você acaba aumentando indiretamente a arrecadação nesse quesito. E o outro fator é que esse imposto, voltando financeiramente para essas famílias, é a certeza de que ele será reinvestido na economia, gerando mais impostos, né? Gerando mais renda e gerando mais impostos, porque é uma parcela da população que não consegue poupar. Ela consome praticamente tudo do que ganha, né? Tudo do que ganha. E um ponto que vale um destaque grande na sua fala foi que o impacto disso não chega a ser tão grande, o que muita gente acredita ser monstruoso, e até a questão do próprio, só puxando, a questão do próprio Bolsa Família, que já tivemos outros nomes, e as pessoas tendem a achar que o Bolsa Família é o volume astronômico dentro do orçamento do governo federal. Né?
foi comparado o Bolsa Família como um programa exitoso nos outros países, né? Na verdade, o Bolsa Família é o nome atual, mas nós já tivemos outro nome. Nem o governo teve coragem, né, de salvo engano, é assistencial, mas, salvo engano, foi lançado na época no primeiro programa Fome Zero, com Fernando Henrique Cardoso. Foi. E ele foi passando, né, tendo novos roupagens, mas ele é considerado um programa exitoso que tira famílias da extrema pobreza. Isso. E é considerado, dentro de políticas de Estado, um dos programas mais baratos. E tanto que entra presidente, sai presidente, e o programa continua, a única coisa que muda é o nome, na verdade, né? E às vezes o valor aumenta. E aí, quando a gente fala sobre essa questão do cashback voltar para essas famílias mais necessitadas, que é uma parcela da sociedade que faz um consumo muito alto, isso é interessante, dentro de uma política dentro da reforma tributária, né? Pensar nesse conjunto de É importante destacar que o cashback não é um programa de transferência de renda, né? Ele é uma devolução do tributo sobre o consumo dessas famílias. Isso é muito interessante, porque não pode ser confundido com a mera transferência de renda, como é o Bolsa Família e outros programas aí de devolução. Vários estados têm, inclusive São Paulo agora instituiu o seu próprio Bolsa Família, lá vamos chamar dessa maneira. O cashback não, o cashback ele é uma devolução que deve ser observado o consumo das famílias. Tanto é que precisa ter a emissão do documento fiscal. E aquilo que não gera débito do IBS, por exemplo, a cesta básica, que vai ser redução de 100% da alíquota, não terá incidência de IBS e de CBS, não terá nada a ser devolvido, né? E também será criados limites para que não tenha fraudes, né, para poder mitigar as fraudes aí, para o cara não conseguir, por exemplo, fraudar o sistema. Ele tem lá, a renda mensal dele é de R$1.000, ele de repente tem lá um cashback sobre 10 mil de consumo, que é totalmente incompatível, né? Voltando para o assunto agora entrando de cabeça na política de Estado e os orçamentos, né, receita e despesa. A grande parte da população tem acesso à prestação do serviço público, né? E ela precisa ser financiada de alguma forma, e a forma hoje que todos os países basicamente têm é o tributo, e a gente tem essa mania de comparar com quem está lá fora, né? A gente pega a Suíça, que tem uma carga tributária maior, é um país muito menor, né, no sentido de população e geográfico mesmo. Alguns autores dizem que o Brasil é um país continental, inclusive, né, pelo tamanho que ele tem, e a gente está falando, então, de uma carga tributária que incide sobre a população, e o Estado, ao mesmo tempo, precisa desse recurso para poder prestar esse serviço a contento. O cidadão fica muito chateado com a carga tributária, porque muitas vezes ele não vê a prestação de serviço do jeito que ele gostaria. E é um susto muito grande, eu acho que quem vai nos ouvir agora também vai levar, que a pessoa vai lá e paga o IPTU e acha que tem direito da luz na frente da casa dela e o quebra-mola, né? Paga o IPVA e reclama porque tem buraco na rua, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E isso, quando a gente tenta explicar na sala de aula, parece que assim... cai o queixo, todo mundo, não acredito que eu pago o IPVA porque eu tenho um carro. São tributos vinculados. Né? É uma brincadeira óbvia, né? Só paga o IPVA só quem tem carro, não é quem tem um buraco na frente de casa, né? E só paga o IPTU quem tem casa, não é quem anda na rua. Então, assim, esse é um dos pontos muito interessantes. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do financiamento do Estado através dos tributos, né? E dentro dessa necessidade, eu lembro que essa questão do Estado e a necessidade de financiamento fazia parte da sua primeira aula, a primeira aula introdutória sobre a questão do direito tributário, e aí para quem está nos ouvindo também, entender um pouquinho sobre essa relação entre tributo e Estado, né? Que, na verdade, o direito tributário ele não pode se dissociar muito de direito financeiro, né? Do ponto de vista de administração pública. Você, como secretário, ex-secretário de Fazenda e atualmente como secretário de Educação, sabe muito bem da necessidade das fontes de receita do Estado para poder, obviamente, executar o orçamento em termos de despesa. E a reforma tributária cuidou disso também, né? Conhecendo, obviamente, a necessidade, principalmente dos entes federativos, dos estados e dos municípios. Você tem que fazer uma reforma tributária que você proteja a população do aumento de carga tributária. Então nós temos isso, como eu já falei, tem uma trava na Constituição Federal, que essa alíquota não pode ser superior a 26,5% depois de implementada todo
a mudança dos tributos, os novos tributos extintos, os tributos antigos. Se houver, vai ter uma revisão depois de 5 anos, se houver a identificação de que essa carga tributária total, e aí não estou falando do Vander, do A, do B, né, é a carga tributária total do IBS e da CBS, é superior a 26,5%, a necessidade de ser superior a 26,5% para poder atender, né, a necessidade dos estados de financiamento das políticas públicas, vai ter que ter uma revisão, principalmente nesses segmentos que tem tributação diferenciada, que são com redução de carga tributária, para que a alíquota geral seja reduzida a 26,5% ou menor. E aí o cashback é uma válvula de escape, porque você pode, de repente, ao invés de ser redução de 100% da cesta básica, você reduz em 50%, mas aumenta a devolução do cashback, porque não é tão impactante como a gente já analisou esse assunto. E como que a Constituição protegeu os estados e os municípios para que eles não tenham prejuízo em relação à execução, né, das suas políticas públicas após a implementação da reforma tributária? Tem alguns mecanismos. O primeiro deles é porque para o contribuinte a regra de transição ela é mais curta. O que é regra de transição? É quando morre o velho e nasce o novo, né? Então a emenda é de final de 23, né, a emenda constitucional, a reforma. Agora em 26 a gente tem um alíquota teste do IBS e da CBS para calibrar a base de cobrança, para saber qual é o tamanho da alíquota que eu preciso para atender a minha arrecadação atual, entendeu? E aí, a partir de 27, 1º de janeiro de 27, você tem toda a IBS plena, extinção do PIS e COFINS e do IPI, e parte do IOF, o IOF sobre seguros. E a partir de 29, 30, 31 e 32, uma transição para o ICMS e para o ISS. Aí o IBS vem gradativamente. São 5 anos, né? São 4 anos de transição. Vai ser quando vai ficar dois sistemas tributários funcionando, simultâneos. Exato. A CBS não, a CBS 27 entra a plena, morre PIS, COFINS e IPI. O ICMS e o ISS não. Tanto os estados e os municípios vão ter que lidar com dois sistemas tributários. Esse tempo de transição, na sua avaliação, não é curto, não é pequeno? Eu falo isso por conta da questão do SPED. Lembra como foi sofrível? Agora o E-Social, por exemplo, que ficou adiando, quando chegava a hora ninguém estava pronto. Na verdade, algumas pessoas acham que é até longo demais para os contribuintes, né? Principalmente porque vai ter que lidar com dois sistemas. Mas é necessário justamente para calibrar, né? Calibrar a alíquota, calibrar sistemas e tudo mais. E para o governo federal até mais curto, né? Porque já é 27, né? 2 anos, né? 26, 27. 2 anos, bem demorado. Mas então, o que vai... isso a gente acabou fazendo um parênteses para explicar como que vai ser para o contribuinte. E como que vai ser para os estados e para os municípios, principalmente, que depende do ICMS, depende do ISS, os estados mais, né, que os municípios, mas os municípios indiretamente consomem ICMS hoje, 25% do ICMS vai para os municípios, então se o estado perde, os municípios perdem indiretamente na participação dos 25%, não só no ISS, então o município tem que estar preocupado 2 vezes, né? Para quem está nos ouvindo, trata-se do Fundo de Participação dos Municípios, que é o famoso FPM, né? Que é aquela redistribuição e aí volta para os municípios parte do ICMS, né? 25% do ICMS é distribuído para todos os municípios. Para todos os municípios. Vai para um bolo e nesse bolo cada município pega a sua fatia, né? Tem as regras lá, que é muito complexo, não dá para a gente explicar aqui, né? Mas então como que a Constituição vai proteger os estados e os municípios? A primeira regra de proteção é o chamado seguro-receita. Então, 5% de tudo que for arrecadado de IBS, ele vai para esse seguro-receita, e aí você pega a arrecadação de todos e compara com a arrecadação atual. Você pega a arrecadação do novo tributo e compara com a arrecadação do ICMS para os estados e do ISS para o município. Aí vê quem ganhou e quem perdeu. Então, quem perdeu, de maneira proporcional, participa desse fundo, que é o chamado seguro-receita, que todo mundo contribuiu para ele. E toda a arrecadação do IBS vai comprar esse fundo, e aí, obviamente, todo final de período faz que alguns estão chamando do fundo de compensação, né? No final, alguns, né? Já ouvi falar isso, pelo menos nas discussões fazendárias do âmbito municipal,
tem dito isso, né? A gente tem 4. Os perdedores vão ser compensados. A gente tem 4 fundos, no mínimo, assim, que são mais conhecidos, né? Fundo de Desenvolvimento Regional, Fundo de Desenvolvimento do Estado do Amazonas ou dos estados da Amazônia Ocidental. A gente tem o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais também, que é para as empresas que vão perder os benefícios fiscais. E tem esse que nós chamamos, tecnicamente, nós chamamos de seguro-receita, que na verdade vai compensar a perda daqueles municípios, daqueles estados, cuja participação, é importante que se diga, no share, né, aquele bolo total, tenha sido menor. Isso não quer dizer que a arrecadação desses entes será menor. A gente não acredita que será menor por conta da chamada base ampla. A base ampla, como eu falei, Wander, toda a operação que tiver uma onerosidade, ela será base do IBS e da CBS. Então, tanto o município quanto os estados será uma ampliação muito grande. Então, essa é a primeira regra de proteção. Porque na questão da reforma está tendo muita conversa, na verdade, e sem a prática, né? Porque as pessoas, acho que a gente, na prática, a gente vai ver um pouco vai viver essa realidade, né? A outra regra, porque assim, funciona hoje, ou não. Hoje a tributação ela fica parte na origem e parte no consumo. Isso. Com a reforma tributária, toda a arrecadação será no destino, no consumo. Então, isso pode impactar bastante vários estados e municípios, porque o imposto vai onde o bem ou o serviço for consumido. Né? Muda completamente o paradigma de arrecadação. E como que a Constituição tratou isso aqui? Aí chama-se de regra de transição federativa. Se para os estados e para os contribuintes será até 2032, quando encerra a transição para o IBS em relação ao ICMS e o ISS, para os estados e municípios, não. A regra de transição, que é essa regra de transição? O imposto ele vai sendo aos poucos jogado para o destino, mas isso vai levar 50 anos, vai até 2073. É bem longo, na verdade, bem longo. É bem alongado. Isso. Isso no meio desse caminho tem outra reforma tributária aí? Tudo é possível, né? Tudo é possível, mas assim... Mas pode acontecer, né? Sobre a perspectiva, né, do impacto direto nas políticas públicas, então a gente vai ter muito tempo para que os estados e municípios possam se adequar. A gente tem um risco da movimentação de grandes empresas que estão hoje em algum local apenas por conta de benefício fiscal do ICMS, porque a partir de 2033 não tem mais esses benefícios fiscais. Então, por exemplo, o frigorífico que está aí na sua cidade, que hoje tem benefício fiscal, um frigorífico grande. Zona Franca deixa de existir? Não, a Zona Franca a Zona Franca e a área de livre comércio são os únicos benefícios fiscais que efetivamente continuarão após a reforma tributária. Agora, todos os outros morrerão. Então, uma empresa que está num determinado município hoje só por conta de um benefício fiscal, seja do ICMS, seja em relação ao ISS, depois de 2033 ela não tem mais. Esse não será mais o fator determinante para que ela permaneça ali. Isso pode mudar um pouco a perspectiva, obviamente, da receita desses entes federativos. Dois assuntos que nós temos para a gente poder conversar também, para até entender. Eu recebi tanta mensagem recentemente sobre a questão do IOF e a medida provisória do governo federal, no sentido do IOF e outras tantas narrativas que a gente teve também em cima desse assunto, sobre a questão da carga tributária, né, sendo aumentada, e depois nós tivemos o Congresso, né, fazendo um decreto legislativo, revogando, a situação baixou no STF e a gente teve tudo voltando à estaca zero. E aí aquela grande preocupação, e dentro de uma polêmica persistente, sobre essa questão de que a reforma tributária, com essa escalada do IOF recentemente, né, ela ainda tem algumas pegadinhas esperando a sociedade logo ali à frente, né, seja em cima do IOF ou seja em cima de outra coisa. Na sua perspectiva, que tem acompanhado e tudo mais, tem espaço para isso? Não tem espaço? No sentido de algum aumento de alíquota em algum outro tributo que ainda não foi contemplado ali dentro? Não, a reforma tributária ela congela de uma maneira tão... e talvez esse seja o grande ponto de crítica, né, por parte dos municipalistas e dos federalistas, que estados, municípios não poderão mexer mais de maneira unilateral em carga tributária. Tá? Então, isso já derruba boa parte dessa história, né, dessa narrativa que está ganhando as redes sociais e
Completamente, estão né? usando, né, de palanque, na verdade, essa Isso. história toda. Então, o que vai pegar é a definição da alíquota agora. Tem uma alíquota de referência, essa alíquota de referência vai ser definida pelo Congresso, junto com o Tribunal de Contas, com parceria dos estados e dos municípios. O que é a alíquota de referência? A alíquota de referência é uma conta que vai ser feita para que a arrecadação dos estados, dos municípios e da União seja compatível com o que é hoje para PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. Então, quando definir essa alíquota de referência para cada um dos estados, para cada um dos municípios, essa vai ser a alíquota mínima que os estados e os municípios deverão, e aí não é poderão, deverão adotar, caso ele queira, vamos dizer assim, participar daquele bolo da Receita Seguro que nós acabamos de falar, daquele fundo ali que vai ser repartido para quem tiver perda. Porque a ideia da reforma tributária não é de um ente sustentar o outro, né? Que continua o mesmo equilíbrio. Então, definida essa alíquota de referência, aí os estados vão poder adotar a chamada alíquota padrão. E quanto que o estado de Rondônia precisa para manter, né, o mesmo nível de arrecadação que eu tinha com o ICMS. O estado define a alíquota dele com as mesmas regras constitucionais que tem hoje. Que é o da anterioridade, a noventena, só pode valer para o ano seguinte. Isso não cai, esses princípios continuam. Continuam valendo normal, né? A questão do IOF é porque, em relação ao IOF, é um imposto extrafiscal, e a União ela tem uma margem de atuação de mais e de menos, para mais ou para menos, que ela pode fazer por decreto. Exatamente, né? Por ela ser extrafiscal. Extrafiscal. O caráter dela principal não é de arrecadação, embora nesse caso específico, a União acabou utilizando um mecanismo para um efeito fiscal, de um déficit, né? Por efeito de um déficit, até para não mexer também em outras tributações que são mais sensíveis, né? Como o imposto de renda, ou PIS, ou COFINS, que também poderia mexer no IPI, por exemplo, que impacta o setor produtivo. De uma forma maior, né? Mais Eu sensível, acho que o impacto é maior. É mais sensível, então a União preferiu o IOF, porque o IOF, em tese, impacta mais o segmento especulativo. Lógico, isso aumenta o custo de captação, e aí às vezes o custo de captação é para produção, é para circulação, é para investimento também. É porque normalmente a gente tem a dualidade, né, da compensação do déficit e com a fonte que vai cobrir ele, né? Isso. O intuito não é passar o ano e o poder público entrar devendo. Mas aí entra aquela questão aí a gente volta sempre no mesmo ciclo da discussão, do corte de gastos, isso, aquilo, outro, né? E esse assunto acaba também, não chega num denominador comum, porque o que muita gente determina como um gasto alto para o poder público é irrelevante se comparado aos outros, né? Tem déficits que são muito maiores, por exemplo, os previdenciários é um déficit que não chega perto a outros gastos correlacionado a polêmicas, por exemplo, né? Mas essa compreensão ainda não se tem, porque ainda não é um assunto que é amplamente discutido. Mas aproveitando, pegando o gancho também, já que nós falamos um pouquinho do IOF, falar do recente aumento da tarifa dos 50% do Donald Trump. E isso tem tomado o assunto brasileiro, só se fala sobre isso, e o impacto que isso vai ter nesse momento, né, para os setores produtivos brasileiros, e para a questão também do impacto dentro da carga tributária brasileira e como isso vai afetar o consumidor, se afeta ou se não afeta. Quem é afetado com essa história dos 50%, né? Então, provavelmente quando esse podcast for pro ar, você já terá eu acredito que já terá sido vencido essa matéria, e eu vou arriscar aqui, né, um chutômetro aqui, dizendo que provavelmente já estará estabelecido o status quo, ou pelo menos retornado uma composição, né, uma composição. A ideia dos mercados é sempre se proteger, né? Eu vejo nesse ponto específico mais uma questão política do que uma questão tarifária mesmo, assim, em termos de arrecadação. Não deixa de ter, né, um fundo de arrecadação, porque essa me parece ser uma política do governo dos Estados Unidos, porque ele também sofre lá com o déficit, não é só o Brasil, não, né? Você precisa ter arrecadação. E aí a mesma coisa do IOF. O IOF vigorou aí 3, 4 meses, trouxe muito dinheiro para o cofre, que não estava previsto no orçamento inicial. Os Estados Unidos trata o problema dos Estados Unidos é que ele trata o déficit dele de uma forma um pouco diferente do Brasil, né? Ele tem o FED lá, o FED, como os o Banco Central deles, né? Que é o Banco Central deles,
E o que muda lá da divergência do nosso banco é que lá eles compram a dívida podre do governo, né? Aham. E isso, então, o governo tendo déficit, eles compram aquele passivo podre, né? E vai colocando isso no balanço. Alguns economistas falam que aquilo já virou uma bolha, na verdade, e ela em algum momento vai estourar, A né? gente torce para que nunca É que estoure, nunca né? estoure, Porque senão né? isso Mas assim, gera um efeito cadeia, né? gera um efeito cadeia porque vai criando algo fictício, né? Uma moeda em circulação fictícia, sendo que o rombo é muito maior do que isso parece. Então, eles têm esse hábito, que é diferente nosso. O Banco Central não compra dívida Não. do Brasil. Então, a forma de tratar o déficit aqui é de um jeito e lá é de outro. O que me preocupa em relação Não só o déficit, como a própria dívida, é né, a que eles própria têm, dívida, né? que é grande. Mas a grande questão do tarifaço é que eu vejo que lá tem uma preocupação muito menor com o efeito dos outros países do que com eles mesmos. Porque eles já buscaram alternativas de se autodefender ali dentro e se resolver por ali. Uhum. E aí eu fico vendo essa questão, muito embora política, o efeito dela e como tá esses desdobramentos, né? Porque o que a gente tem visto recentemente é algumas empresas já se posicionando, Mas né, em olha, relação ao medo disso não passar tão rápido, mas né? olha só o efeito positivo, né? Assim, eu sou um grande otimista em tudo, né? A gente tem um dólar extremamente alto que favorece as exportações de modo geral e alavancou, obviamente, a receita, principalmente de quem exporta commodity. O agronegócio é um grande beneficiado nos últimos anos em relação ao aumento do dólar. Do aumento do dólar. Isso é Esse inquestionável, né? Em termos de benefício. Aí você vem com o tarifaço, né? Que pega, sai decapitando tudo. E aí você tem, obviamente, que pensar, não, se realmente isso é um fator restritivo de negociação, você vai aumentar a oferta interna. Aumentando a oferta interna, você vai ter redução de preço. Exatamente. Então, a população vai poder consumir mais barato internamente, né? Então, assim, tudo tem o lado bom E o e lado o lado ruim, ruim. Vai impactar as exportações, pode impactar, eu digo, pode impactar as exportações pontualmente? Lógico que pode. Agora, imagina, se há demanda desses produtos no mercado interno dos Estados Unidos, independente do tarifaço ou não, eles vão continuar importando. Você pensa, por exemplo, o café, a carne, tem outros países que podem suprir, de repente, de maneira mais competitiva, essas commodities que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Aí precisa analisar isso. A gente sabe que por exemplo, o estoque de café mundial é um estoque muito reduzido. O Brasil é um dos principais, se não o principal fornecedor. É um dos principais, né? Suco de laranja eu sei que nós somos o primeiro. Exatamente. Então, assim, quanto que os outros países conseguem suprir, vamos dizer assim, a falta de competitividade da commodity brasileira para os Estados Unidos, que vai manter o preço interno lá. Também isso é uma coisa que nós precisamos avaliar, porque se o consumidor lá tiver que pagar esses 50% a mais para consumir esses produtos que vão no Brasil, você vai ter uma pressão inflacionária lá. Vai ter um efeito dentro lá também do próprio país. Interessante. Bom, eu estive aqui conversando com meu professor, né? Eterno professor, a gente não tem ex-professor, é o eterno professor. Eu brinco com ele que é uma das mentes mais brilhantes do Brasil e modesto porque ele não admite, né? E eu tive a honra que fosse meu professor e gostaria que você desse suas considerações finais e a sua perspectiva de futuro para a reforma tributária para o Brasil. E agradeço muito sua participação, viu? Eu fico muito feliz pelo convite, né? A gente tem trabalhado muito, assim, as pessoas costumam dizer que funcionário público trabalha pouco, né? Mas, como eu falei, a gente virou noites aí trabalhando tanto na reforma quanto na regulamentação. O trabalho não acabou, porque nós estamos trabalhando na reforma tributária. É digno de nota que eu e o Amarildo, né, outro colega da CEFIM, da Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia, a gente integra grupos de trabalho que vai definir a regulamentação da reforma tributária em nível nacional. Então, daqui 50, 60 anos, quem estiver estudando o sistema tributário atual vai ver lá, né, representantes de Rondônia que contribuíram das contribuições para esse processo. Então, acho que Rondônia está muito bem posicionado. A mente brilhante tem espalhada pelo Brasil todo, isso é bondade sua. Eu falei da modéstia, né? Mas tudo bem. Sempre acreditei muito na reforma tributária. E como eu disse, tem pontos positivos e tem pontos negativos. Quando você faz o balanço, independente
de quem esteja no poder, seja a direita ou seja a esquerda, eu sempre trabalharia na reforma tributária com a mesma paixão que eu tenho por ela hoje, né? Eu acredito muito que ela vai trazer, sim, benefícios para o país como um todo. Às vezes, nós somos muito egoístas, porque nós pensamos só no benefício que eu individualmente vou tirar, né, de uma determinada situação. E a reforma tributária é uma reforma de país, não é uma reforma de lado A, lado B, porque daqui 2 anos, por exemplo, né, 1 ano e meio, a gente pode ter uma eleição que muda tudo. Aí a direita, né, pode estar governando o país, o estado de Rondônia já é a direita, e ela vai lidar com essa reforma tributária que está aí e pronta para ser implementada. E o governo atual não vai se beneficiar, vamos dizer assim, politicamente, de nada disso que aconteceu. Quem vai beneficiar é a próxima gestão, porque efetivamente a reforma tributária entra com a CBS em 2027, já com um novo governo. E para efeito de ICMS, pior ainda, que ela só vai entrar em 2032, ou seja, daqui 2 governos. Tem bastante tempo, né? Então não é uma política, não é uma reforma de política, é uma reforma realmente de Estado. A gente acredita muito nela. E que as pessoas, né, pudessem, de repente, não seguir narrativas de Instagram, de Facebook ou de TikTok, né, mas buscar de fato quem conhece o assunto e ver os dois lados da moeda, quem ganha, quem perde, e ao final como que isso vai repercutir na vida das pessoas, mas sobretudo na vida do país. Acho que isso que é o fundamental. Eu fico sempre à disposição para a gente de repente vir aqui um dia só falar de cashback, quem sabe quando sair o regulamento, porque daí eu terei mais autonomia para falar, porque hoje a gente tem uma limitação de falar coisas porque é por conta do sigilo, a gente assina um termo de sigilo em relação à regulamentação, e tudo que eu falei aqui até agora é o que está na lei, a gente não falou nada que está em termos de detalhe na regulamentação. Muito obrigado pelo convite. Pessoal, obrigado por estar com a gente aí. Nós estamos no Pod Rondônia Economia com o professor Emerson Boritza, que trouxe para nós contribuições importantíssimas sobre a reforma tributária. Nós teríamos muito mais assuntos para estar falando, mas já fica aqui o convite para uma próxima oportunidade a gente estar conversando. Fiquem todos com Deus, uma boa semana.